Bom dia, meus amados. Nesta manhã, queria agradecer a Deus por este novo dia, pela saúde que o Senhor nos permite ter, pela sua graça, por podermos saber que há algo da parte do Senhor para cada um de nós. E este é um privilégio, temos recebido um convite, um chamado a termos uma vida com Ele, uma vida eterna, que é a promessa do Senhor. Mas principalmente, irmãos, viver neste mundo uma vida diferente do que normalmente o ser humano vive, né? O homem natural, ele normalmente pensa que ele sabe, que ele entende e que tudo que ele faz é certo. As decisões que toma. Somente quando conhecemos a Cristo e sua verdade é que passamos a ter uma percepção de que realmente não sabemos nem entendemos absolutamente nada. E o que o Senhor queria nos dar realmente é o entendimento de certas coisas que, na condição natural, na vida de uma pessoa que não conhece a Cristo, que não conhece a sua verdade, jamais ele entenderá. É por isso que o Senhor, ele veio, nos escolheu para nos ensinar, para nos dar uma condição diferenciada, onde pudéssemos ter uma noção, daquilo que é ter uma vida com Deus. E através do seu Espírito, Ele vai nos ensinando, vai nos dando a capacidade de entendimento, vai nos dando a capacidade de poder desenvolver uma vida para o Senhor, para cumprir a sua vontade. E tudo isto provém do Senhor de uma forma gratuita, sem exigir nada, apenas a nossa fé. E é por isso que todo cristão que verdadeiramente quer ser salvo precisa ter conhecimento desta verdade, aquilo que o Senhor está nos dando. Eu queria nesta manhã, irmãos, falar sobre a igreja que Cristo virá buscar. A igreja que Cristo virá buscar é uma igreja edificada. E eu queria falar sobre edificação nesta manhã, porque é importante que as pessoas possam entender que o cristianismo não é apenas um ritual que se cumpre mediante cultos ou eventos que são feitos dentro das igrejas, mas que requer de algo muito mais profundo, mais intenso, de algo que somente o Senhor pode nos dar. A edificação de uma igreja, irmãos, ela se fundamenta em pessoas, né? Primeiramente, nós devemos entender que a igreja de Cristo, ela é espiritual. É espiritual. E a espiritualidade, irmãos, é uma evidência muito notória, muito marcante na vida da pessoa. Quando a pessoa verdadeiramente recebe o Espírito, a vida da pessoa é transformada e ela modifica tudo. Ela simplesmente eleva a pessoa
a ter conhecimento de coisas que somente o Senhor pode lhe dar, de coisas espirituais. E é por isso que a pessoa, ela muda no seu comportamento, sabe, na sua maneira de pensar, nas decisões que a pessoa toma, no rumo que ele dá à sua vida. Porque agora descobriu uma riqueza muito maior que somente o Senhor pode nos dar, mediante a ação do Espírito Santo. É por isso que a igreja, uma igreja edificada, irmão, se fundamenta totalmente no Espírito, na ação do Espírito de Deus. Não existe uma igreja para o Senhor sem o Espírito. E o Espírito é dado a cada pessoa justamente para isto. Por isso é muito importante que a pessoa tenha consciência daquilo que Deus está lhe dando. Porque quando a pessoa recebe o Espírito, ela se torna responsável com Deus. E ela quer viver uma vida para o Senhor. E ela começa simplesmente a se projetar para que todos os empecilhos que possam aparecer simplesmente vão sendo superados. E a pessoa começa simplesmente a se projetar a uma vida com Deus. Ele não quer outra coisa. O Espírito de Deus, irmãos, ele sempre vai te guiar, ele vai direcionar a tua vida a viver uma vida para Ele. Porque esta vida que você vai desenvolvendo nesse mundo, segundo aquilo que o Espírito vai te dando, este processo transformador, este processo pelo qual você vai recebendo todo o entendimento, discernimento, não todo como um todo, mas aquilo que você necessita, aquilo que cada um necessita receber de Deus. Porque necessitamos viver pela fé. Então Deus, Ele não vai nos dar tudo, porque uma parte, né, nos é dada como conhecimento, como entendimento, que é o suficiente para que nós possamos desenvolver uma vida nesse mundo para a salvação, cumprindo sempre a vontade de Deus. Mas há uma boa parte que nós não entendemos. E essa parte se vive pela fé. Então, aquilo que você necessita para você desenvolver sua vida para Cristo, o Espírito vai te dar. Mas há uma infinidade de coisas que Deus não vai te dar, porque nessas você só precisa crer. É pela fé. Você crê na sua salvação, você crê em tudo aquilo que Cristo viveu e passou até a sua morte, ressuscitou. Você acredita nessas coisas? Você acredita que se você entregar sua vida ao Senhor e viver para Ele, você é salvo? Porque são coisas que você não vê. Você crê em Cristo? Você o conhece? Você vê Ele? Você pode tocar nele? É tudo pela fé. E é por isso que o que o Senhor opera sobre a nossa vida é toda uma condição que nos permite verdadeiramente vivermos de maneira consciente, sabendo, gente, isso é muito importante, sabendo o que devemos fazer, sabendo pessoalmente, individualmente, o Espírito nos é dado para isto, para que cada um cumpra a sua função como membro do corpo de Cristo, mas com entendimento, com discernimento, com a capacidade que somente o Espírito pode lhe dar. Porque a edificação de uma igreja, ela compreende a participação de cada membro, consciente da sua responsabilidade, consciente daquilo que Deus lhe deu através do Espírito.
E ele se torna participativo agora. Mas o que vai se acentuando dia após dia é o anseio de você cumprir a vontade de Deus, de você viver para Ele. Aquilo o Espírito alimenta de uma tal forma que todas as demais coisas começam simplesmente a perder o seu valor. O seu valor. Por quê? Porque o Espírito vai te revelando, ele vai se descobrindo diante de ti, te mostrando, sabe? Permitindo que você tenha acesso a coisas que naturalmente não teria, mas aí você descobre a importância daquilo que o Senhor te dá. A importância. E aí você vai descobrindo que nada desse mundo se compara àquilo que o Senhor nos dá gratuitamente. Tudo que o Espírito opera sobre a vida do cristão, irmãos, leva ele a ter consciência da responsabilidade e de como a vida da pessoa deve ser vivida, sempre propositalmente direcionada a cumprir a vontade de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, aquela que é edificada, é porque ela passou a receber o que ela necessita de Deus através do Espírito. E ela se compõe justamente de cada membro, de cada pessoa, que tendo pleno conhecimento, plena consciência de qual é a sua responsabilidade, ela vai cumprindo. Não são muitas pessoas, porque não todos querem deixar de ser o que são. E é importantíssimo, irmãos, a morte espiritual. É importante que a pessoa se negue a si mesma. O Espírito só poderá entrar na tua vida se você rejeitar a sua, porque Ele quer te dar uma nova vida. Mas se você não estiver disposto a mudar, se você não estiver disposto a rejeitar aquilo que você é, você quer permanecer na sua essência, na sua condição carnal, o Espírito jamais entrará na tua vida. Você jamais terá acesso àquilo que Deus quer te dar. Por isso que é pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, tudo que o Senhor quer nos dar, e é muita coisa, nós necessitamos crer. E tudo começa a partir do momento, irmãos, em que eu reconheço a Cristo como Senhor. Quando eu aceito Ele, quando eu entrego a minha vida, mas entregar a vida plenamente, não de maneira aparente, não de maneira circunstancial, sabe? Porque tem muita gente que confessa a Cristo, assume um compromisso, mas não de maneira consciente, porque quando vem as dificuldades, os empecilhos que se apresentam na vida do cristão, a pessoa desiste facilmente, porque ela não se entregou plenamente ao Senhor, e não havendo uma entrega plena, o Espírito também não será dado. Se não receberá o Espírito, se não houver verdadeiramente uma entrega. Ou seja, eu me desprendo de mim, eu deixo de ser quem eu sou, para me tornar aquilo que o Senhor realmente quer. Eu deixo de viver em função daquilo que eu quero, para viver em função daquilo que o Senhor quer de mim. E não muitas pessoas, não muitas, querem viver dessa maneira. Se iludem com tantas coisas que são superficiais, mas não levam a pessoa realmente a ter uma noção real do que é ter uma vida com Cristo. Porque não estão dispostos a mudar.
não estão dispostos a permitir que Deus cumpra a sua vontade, por mais que a pessoa fale. Muita gente fala, muita gente canta, louva ao Senhor, dizendo: Senhor, faça em mim o seu querer, cumpra em mim a sua vontade. Mas na hora da prática, irmãos, muitas pessoas não aceitam, não permitem, não querem, não se deixam tratar, não se deixam, sabe, ser levados a viver uma vida da maneira que o Senhor espera. É por isso que Jesus diz que são poucos os que entram pela porta estreita. São poucos. Porque entrar pela porta estreita requer de um esforço. Ou seja, eu além de eu querer, eu preciso me esforçar, porque eu quero conquistar a minha salvação. Tem que haver uma disposição maior. Não simplesmente me deixar levar. Hoje é dia de culto, hoje eu vou na igreja. Mas qual é o propósito disso? E depois? A Cristo, irmãos, quando você é edificado, quando o Espírito te foi dado e Ele se revela em você e te dá toda a condição, toda a capacidade sobrenatural necessária, você tem o prazer de viver para Ele. E todos os teus projetos, tudo aquilo que o mundo te oferecia, começa a perder a sua importância, o seu valor, porque você está descobrindo, o Espírito está te aprofundando nas riquezas de Cristo. Mas você vai descobrindo o verdadeiro amor de Deus, o que Deus foi capaz de fazer pela tua vida em Cristo Jesus. O sacrifício do Cristo começa a ter um valor tão grande, porque aí você vai descobrindo realmente tudo o que o Senhor precisou fazer para que você pudesse ter a oportunidade de salvação. E não foi coisa fácil. Cristo verdadeiramente nos ama, porque ninguém faria o que Cristo fez. Ninguém. E Ele simplesmente nos amou. Ele não precisava passar por tudo o que passou, mas Ele simplesmente quis nos amar e nos dar esta oportunidade da reconciliação com Deus para que pudéssemos ter uma vida eterna. Por isso que é um privilégio. É algo que Deus está fazendo em nós, é algo que Deus está simplesmente cumprindo em nós. Um projeto em Cristo Jesus de nos tornar filhos por adoção, né? Nos tornamos filhos de Deus por adoção, né? Através de Cristo. Nós não tínhamos direito a isso, nem merecíamos por causa do pecado. Mas o amor de Deus se manifestou de uma forma poderosa. Então hoje podemos ser chamados de filhos de Deus, porque o Senhor nos amou. Mas qual é o sentido de uma igreja, irmãos, ser edificada? É porque ela precisa também revelar ao mundo o projeto que primeiro se cumpre em cada um de nós. E por isso que essa igreja, quando ela é edificada, ela verdadeiramente se volta ao serviço do Senhor. Não apenas a falar da igreja, porque nós não temos que ficar convidando as pessoas para ir na igreja, nós temos que pregar a Cristo. Ensinar a verdade para que as pessoas possam entender de que se trata a salvação. A igreja é uma escolha pessoal. A pessoa vai onde ela quiser, mas com entendimento. Por isso que Jesus diz: não foste vós que me escolhiste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece. Muitas vezes as pessoas, elas não dão valor a estas coisas,
apenas atende a um chamado. Mas a responsabilidade que cada cristão tem, irmãos, e é por isso que ele precisa entender as coisas de Deus, é para que você dê o fruto, e esse fruto permaneça. O que significa isso? Que quando nós, irmãos, estamos evangelizando uma pessoa, nós temos que tornar ela um discípulo, dar a ela toda a consistência, acompanhamento, todo entendimento que já nos foi dado. Nós temos que participar as pessoas para que as pessoas permaneçam. Permaneçam. Se o Espírito está na tua vida e você tem conhecimento da verdade, então você tem que dar a cada pessoa todo o conhecimento que está em você, para que através disso o Espírito também lhe seja dado. Porque a edificação de uma pessoa só começa, irmãos, a partir do momento que o Espírito lhe foi dado. Porque é o Espírito que vai fazer todo esse processo, esse trabalho, que vai fazer com que a pessoa verdadeiramente possa compreender o projeto de Cristo. Este Evangelho, irmãos, ele só será vivido pelo Espírito de Deus. E é por isso que cada cristão, irmãos, ele necessita ser edificado. Precisa ser levado ao pleno conhecimento de Cristo, precisa ser levado a adquirir a estatura do varão perfeito. Porque quando nós buscamos de Deus, irmão, quando nós buscamos a ação do Espírito sobre a nossa vida, quando nós nos entregamos verdadeiramente, isso é muito importante, porque se não houver sinceridade, se não houver realmente um desejo sincero de um compromisso com Deus, o Espírito conhece a intenção que há no teu coração. E se não for verdadeiro, não entrará. Mas é importante poder entender que somente o Espírito nos dará a condição necessária. Sermos edificados, irmãos, é receber de Cristo, através do Espírito, toda essa condição que somente Ele pode nos dar. Sabe, essa capacidade de você testificar, porque o teu comportamento é diferente, a tua palavra sempre está direcionada a ajudar as pessoas, mas principalmente a revelar a Cristo, a revelar a sua verdade. Você não se torna uma pessoa vazia. Você, todo o tempo, você quer aproveitar para dizer às pessoas quem é Jesus, o que Ele fez com você, mas quanto conhecimento o Senhor te deu. E quer levar sempre as pessoas ao conhecimento justamente de Cristo para que eles possam ter a opção de salvação. Por isso que a igreja do Senhor, ela começa em cada um de nós. A comunhão desse corpo, a comunhão, o relacionamento entre as pessoas que têm o mesmo Espírito, que vivem segundo os seus próprios pensamentos e ações, mas tudo vindos do Senhor. Essa igreja que consiga ter em comunhão os mesmos objetivos. Por isso que Paulo nos fala, né? Que todos devemos ser levados a ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, sabe? Vivermos dentro do mesmo propósito de Deus. E somente o Espírito pode nos dar isso, irmãos. Por isso que o que caracteriza uma igreja edificada é toda a ação espiritual que Ele gerou em cada vida. E essas pessoas verdadeiramente foram transformadas porque elas desejaram ter uma vida sendo vivida para o Senhor. Porque a salvação é consequência.
Porque tudo que o Senhor precisa nos dará justamente para que desenvolvamos nesse mundo uma vida que testifique de Cristo, porque a consequência é a salvação. Sempre é bom nos observarmos, porque nem sempre estamos entendendo as coisas do Senhor. E nem sempre temos a alegria, o prazer ou a disposição de servir a Cristo. Irmãos, o Espírito não está na tua vida e é importante que você busque. O Espírito foi dado e você simplesmente apagou a ação dele sobre a tua vida. Se entristeceu ele e ele simplesmente se adormeceu e não conseguiu cumprir em você o objetivo para o qual te foi dado, porque você deixou de dar o valor devido e se projetou para uma vida pessoal. Não faça isso, irmãos. Não entristeça o Espírito. Se o Espírito te for dado, irmãos, renova-se nele a cada dia, para que a tua vida seja constante. Uma pessoa que é edificada, irmãos, que é tratada pelo Espírito, ela jamais deixará de servir ao Senhor, jamais deixará. Ela pode passar por momentos difíceis, até de desânimo, mas sempre terá como objetivo a sua salvação. Sempre haverá uma disposição para servir ao Senhor, para amar ao próximo, para pregar a sua palavra. E isso vai se tornando cada vez mais importante. O que começa realmente a direcionar a vida de um cristão edificado é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Nada é mais importante. Tudo demais é secundário. Tudo demais vai ficando para trás. Por quê? Porque meu objetivo são as pessoas. Porque é isso que o Espírito impulsionará em cada cristão. O importante são as pessoas, o importante é a salvação, o importante é a pregação da verdade, o importante é testificar de Cristo. Então o teu coração vai se preenchendo de toda essa informação que o Espírito te dá, de toda essa sabedoria, para que você esteja sempre pronto a falar aquilo que edifica, aquilo que convém, aquilo que fará com que as pessoas possam, através da tua vida, conhecer a Cristo, conhecer a sua verdade para a salvação. Uma igreja edificada, irmãos, sempre se fundamentará na ação sobrenatural do Espírito de Deus. Sempre. Não existe uma igreja para Cristo, irmão, sem o Espírito Santo. A igreja pode ter o nome que quiser, mas se o Espírito não estiver ali, se o Espírito não estiver em cada pessoa, se não houver essa comunhão santa que deve existir, não por obrigação, mas porque eu aprendi a amar ao meu irmão, porque eu aprendi a respeitar e a dar o valor que ele tem, porque o Espírito preencheu meu coração com seu amor. Então, não faço acepção de pessoas, simplesmente desejo ajudar e me projeto a aproveitar todo o tempo e toda a oportunidade para estar evangelizando, levando a mensagem de Cristo às pessoas. É essa igreja que Cristo virá buscar. Uma igreja que não está voltada
para os seus projetos pessoais. Ela necessita, claro, e Deus permite, claro, e Deus abençoa, claro. Mas lembrem-se da palavra do Senhor. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Qual é o teu tesouro maior? Você está vivendo verdadeiramente para Cristo, porque o que o Senhor espera é justamente isso. Ele quer nos impactar de uma tal forma, e é por isso que nos dá o seu Espírito, para que nós possamos ter uma percepção da grandeza daquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E ninguém pode fazer isso, irmãos. Somente o Senhor através do seu Espírito. Observe, irmãos. Pense nestas coisas. É importante. Nos tempos de hoje parece que as pessoas não querem ou não têm tempo para as coisas de Deus. Mas é necessário. Nós devemos ter tempos para Deus. Devemos ter momentos de exclusividade. São coisas que nós devemos fazer. Porque nada virá de maneira fácil, irmãos. Tudo é com esforço, com dedicação, com vontade, reconhecendo a necessidade que temos do Senhor. Faz parte de uma igreja edificada. Porque a igreja edificada, irmãos, é a comunhão destas pessoas que receberam e que são direcionadas pelo Espírito a viver para Cristo. Esta igreja está espalhada no mundo todo. Por isso que cada um deve se observar a si mesmo e deve se descobrir diante de Deus se é isso que verdadeiramente está no teu coração. E se há necessidade de mais, então vamos buscar dele. Mas projete-se para que a sua vida cumpra o objetivo que o Senhor tem, para que o sacrifício de Cristo não tenha sido em vão. E para que você, depois de viver muitos e muitos anos dentro da igreja, você não vai para o inferno, porque a tua vida foi vivida propositalmente, conscientemente, sabendo exatamente o que devia fazer. Mas muita gente simplesmente se perderá, porque não tem justamente esta condição. Tudo que eles não fazem porque conhecem a Cristo, eles fazem por interesses, fazem por propósitos mesquinhos. O Espírito de Deus não está aí, irmãos. O Espírito de Deus sempre nos levará apenas a amar ao próximo como a nós mesmos, a dar a cada pessoa a oportunidade de salvação. Esse é o amor de Deus. E você viverá em função disso, desejando, buscando, aproveitando todo o tempo para você falar de Jesus, falar da sua verdade, do seu evangelho. É isso que o Espírito opera sobre nós. Pense nisto, irmão. Faça parte desta igreja. É necessário que façamos a nossa parte. É necessário que nós cumpramos aquilo que devemos. Porque o Senhor se revelará plenamente ao nosso favor. E tudo o que Ele tem para nos dar, irmão, nos dará, para que no fim de tudo nós sejamos salvos.
Mas nada deixará de passar pela nossa mente, mas nós teremos plena consciência das coisas, de tudo quanto o Senhor nos dá. É por isso que se vive de uma forma consciente, de uma forma que você pode saber perfeitamente o que você está fazendo. E não vivendo, sabe, na escuridão, na falta de entendimento, fazendo apenas aquilo que me é dito, aquilo que as pessoas me ordenam. Não, irmãos, o cristão que recebe o Espírito, ele sabe exatamente quem ele é e o que ele deve fazer. E quem te dá tudo isso é o Espírito de Deus. É por isso que ele te liberta. Não seja uma pessoa levada por vento de doutrina, irmãos. Saiba quem você é diante do Senhor e saiba o que você deve fazer para o Senhor. Isto de maneira consciente. Isso te tornará um membro do corpo de Cristo, desta igreja edificada, desta igreja que o Senhor virá buscar. Porque você viverá para servir ao Senhor. E é isto que vai preencher a tua vida. E nada mais será tão importante quanto isto. Propague esta verdade, irmãos. Ensina. Ajude as pessoas a entender. Se isso de alguma forma te serve. Observe sempre a palavra do Senhor. Eu queria deixar como referência apenas no livro de Efésios, no capítulo 4. Sabe? No versículo 11, 12, nós já temos falado sobre isto. E ele mesmo diz assim, versículo 11, 4:11, diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Mas veja o que a palavra de Deus diz, e uns para uma coisa, e outros para outra coisa, e outros para outra coisa. Por isso que uma igreja edificada tem a ver com a colaboração, sabe, com a contribuição de cada pessoa que foi edificada pelo Espírito. Ela saberá exatamente qual é a sua função. Isto tornará a igreja verdadeiramente uma igreja plena, porque ela foi levada ao conhecimento de Cristo, porque ela adquiriu a estatura do varão perfeito, porque ela é capaz de desenvolver nesse mundo uma vida para cumprir exatamente a vontade do Senhor. Isto Deus não te dá de um dia para outro, por isso requer de tempo, requer de investimento, requer de você se dispor a Ele. Mas em algum momento da tua vida você vai perceber que cada dia que você buscou o Senhor te foi dando. E em algum momento você terá uma percepção da condição que você tem, por tudo quanto o Senhor te deu, por tudo quanto o Senhor fez na tua vida. Amém, irmãos? Propague esta verdade. Se de alguma forma te ajuda, né? Alegre a vida de outras pessoas também. Se você entende que isto é bom, se você entende que isto agrada a Deus, se você entende que isso ajuda as pessoas. Tenha um bom dia, meu irmão. Deus abençoe.